Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma videoaula aí de conteúdo, tá? Sobre pontuações. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar aí o travessão e vamos trabalhar também o uso dos parênteses, ok? Travessão e parênteses. O primeiro que a gente vai ver as regras aí é o travessão. A primeira regra é introduzir falas em discurso direto e indicar mudança de interlocutor em diálogos. Esse é o uso mais cotidiano mesmo, né, que nós encontramos muito aí em narrativas e tudo mais. Então, quando há a fala de algum personagem, né, em discurso direto, ou até na mudança de interlocutor, quando muda quem fala nessas conversas. Exemplo aí, há 2 anos que não nos vemos, creio eu. O outro personagem, há 2 anos, murmurou Estevão, abafando um suspiro. Outro personagem, já está formado, não? Lembra-me ter lido o seu nome. Estou formado, sabe que era o desejo maior de minha tia. Esse é um fragmento de A Mão e a Luva de Machado de Assis. Então, esses travessões aí exemplificando as diferentes falas no discurso, tá? A segunda regra seria isolar palavras, expressões e frases intercaladas ou não, as quais geralmente prestam-se a diferentes finalidades. Explicar, né, então, uma frase ou expressão que explique alguma coisa, especifique, conclua, contrapõe ou destaque alguma coisa. Exemplo aí, não costuma haver previsão de recursos no orçamento desses projetos governamentais, não governamentais e privados, para garantir a jovens com deficiência direitos humanos como o de ir e vir e o de se comunicar. A gente tem aí uma especificação de que tipo de projetos que são, né? Então, esses travessões aí, eles vão dar a ideia de especificação, ó, que tipos de projetos que são governamentais, não governamentais e privados. A terceira e última regra aí que nós vamos ver é substituir vírgula, 2 pontos ou parênteses, né? Ele pode substituir, fazer a vez dessas pontuações. Exemplo, o Conselho Nacional da Juventude, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, formula e propõe diretrizes voltadas para as políticas públicas de juventude. Então, nisso daí, né, a gente poderia ter aí vírgulas, né? Até parênteses também nesse caso aí, ok? Agora, o emprego de parênteses. A primeira regra é isolar explicações, comentários, abreviaturas e siglas no interior das frases. Olhem só aí o exemplo. Certamente estes números não falam por si, mas eles são no mínimo intrigantes e fornecem uma pauta e tanto para os meios de comunicação. Esse uso de parênteses aí, ele vai isolar aí um comentário, tá? De quem está falando, do autor, de quem escreveu aí esse texto. A segunda regra já é demarcar frases intercaladas. Quando eu tenho uma frase meio que no meio, né? Dentro de outra frase. Um homem, dizia os antigos, tá vendo esse diziam os antigos, ele quebra a primeira frase, ele intercala, ó, um homem, diziam os antigos, vale mais pela honra que pelos bens acumulados. A terceira regra, isolar referências bibliográficas ou biográficas. Georges Pierre Serrault, né, 1859-1891, pintor, foi o criador da técnica do pontilhismo na pintura. Esse que está aí entre parênteses é o ano de nascimento, né? Então, é uma referência biográfica aí do criador da técnica, ok? Do Georges. A regra número 4 é isolar rubricas em textos teatrais. O que seriam rubricas? Seriam essas informações entre parênteses que aparecem em textos teatrais que vão especificar a forma como o personagem vai agir, né, o que ele está expressando no momento, né, como que ele vai olhar, se portar, ele vem trazendo essas informações a mais.
Então aí, exemplo, cena 2, entra Florência vestida de preto como quem vai à festa. Florência entrando, ainda despido, senhor Ambrósio. Ambrósio, é cedo. Aí a rubrica, vendo o relógio, é cedo. Ele olha o relógio, né, e fala, é cedo. São 9 horas e o ofício de ramos principia às 10h30. Florência, é preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. E a gente tem aí, né, que é um trecho de O Noviço de Martins Pena. A quinta regra é indicar diferentes leituras no que diz respeito a gênero e número das palavras, tá? A regulamentação dessas leis representou um passo decisivo para a cidadania e a inclusão de crianças, jovens, adultos ou adultas, né, e idosos ou idosas com deficiência. Então, esse uso entre parênteses aí tá demarcando o quê? Número, né, que é plural, e gênero, feminino ou masculino, ok? Substituir vírgula e travessão. Esse daí a gente teve um exemplo lá atrás, no qual era usado o travessão, e aí é usado o parênteses. O Conselho Nacional de Juventude, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, formula e propõe diretrizes voltadas para as políticas públicas de juventude. Então, isso aí é uma informação a mais, né, uma explicação a mais aí, que vem apresentado aí entre parênteses, e que poderia estar entre vírgulas ou utilizando travessão, ok? Então, fechamos aí mais um conteúdo. Temos uma atividadezinha que eu já anexei lá na plataforma para que vocês façam sobre esse assunto, ok? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula, tá, queridos?